quero chamar aqui no palco agora os nossos próximos palestrantes aqui, na realidade é um trio, vamos lá, Fabrício Tibúrcio, Guilherme Conrado e Fábio Rocha. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Pessoal, Bom dia. Maravilha, é um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Antes da gente começar, vou até colocar eu aqui embaixozinho para ficar bem no cantinho aqui, deixar vocês mais em evidência aqui, ó. Eu queria perguntar para vocês, para cada um de vocês se apresentarem, falar pra gente. Vamos começar pelo Guilherme. Quem é o Guilherme Conrado? Vamos lá. Meu nome é Guilherme, eu tenho 21 anos, trabalho na PriorTech desde agosto de 2023, então já faz um tempinho aqui. Sou graduando em Ciência da Computação, já estou no 5º semestre já. E hoje meu ramo de atuação é principalmente em RPA e visão computacional dentro da empresa, onde a gente tem feito aí diversos projetos muito bacanas, nos quais a gente vai acabar explicando um deles aí para vocês. Boa! Vamos lá agora, Fabrício Tibúrcio. Bom dia, pessoal. Fabrício Tibúrcio, daqui de Belo Horizonte. Somos nós 3 mineiros. Minha formação em Engenharia de Controle e Automação, especializei em Gestão de Projetos. Em 2020, junto com meu sócio na época, Alexandre, a gente fundou a PriorTech. Então, a gente está indo aí para 5 anos, como embrião ainda, com muito objetivo de crescimento. É um prazer estar com vocês aqui. Que maravilha! E agora, Fábio Rocha. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Fábio, eu tenho 25 anos, estou cursando Ciência da Computação. Eu estou aqui na PriorTech desde abril de 2024, estou atuando aqui como analista de desenvolvimento. Uma das minhas áreas é a robotização, o RPA em si, e tratamento de dados. Estamos aí para poder apresentar um projeto muito bacana que a gente desenvolveu e que tem ajudado bastante a empresa que a gente forneceu. Que maravilha, gente. Em nome da BINFO, do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão por vocês terem aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Então, a toda a equipe da PriorTech, tá bom? E eu sei que vocês vão apresentar a slide. Quem for começar, já pode ir apresentando, enquanto eu vou dando as mensagens pro pessoal aqui. Eu já coloco na tela assim que aparecer aqui para mim, tá? E lembrando, gente, perguntas, surgiu na cabeça, coloca no chat na hora que ela vier, tá? Porque assim você expressa melhor a sua dúvida. Já aconteceu aqui eu já fiz perguntas aí no final de eventos e acaba que a gente perde um pouquinho do contexto da dúvida. Mas vamos lá, a apresentação já está na tela. No final, eu volto aqui com as perguntas dos participantes. Combinado? Exato. Boa apresentação, gente. Obrigado, Pai. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho da aplicação da automação inteligente de processos na área de saúde ocupacional, que é uma área que tem realmente um mercado muito interessante para a gente aí do RPA e da IA, né, atacar. Vamos lá. Falando inicialmente para vocês sobre a PriorTech, né, ela foi fundada, como eu disse, em 2020, e a gente tem como propósito impulsionar o crescimento das empresas por meio de soluções inovadoras e personalizadas em automação inteligente de processos. E um dos principais valores nossos, pessoal, é a priorização. A gente quer, né, a gente tem como objetivo ajudar os clientes a priorizar principalmente os recursos ali de tempo, de dinheiro, né? O tempo tão escasso, né? Mas com muito maior valor do que o dinheiro. Então, a gente quer devolver esse tempo que hoje é gasto muito em atividades, às vezes, repetitivas, chatas, né? Para as empresas atuarem realmente na entrega do produto final delas, né? E agora, com a IA, a gente consegue também trazer ali análise, trazer insights para dentro do processo. E falando um pouco sobre o RPA com a IA, né, o AI, antes, né, alguns anos atrás, a gente falava só do RPA como uma tecnologia que já ajudava bastante as empresas, e agora a gente traz o conceito também da IA. Se a gente puder fazer uma comparação, né, o RPA é como se fosse ali um braço mecânico, um robô mecânico, que vai pegar a informação de um local e jogar em outro, fazer algumas lógicas e algum processamento. Porém, não trazia insights, não fazia análise, interpretação dos dados.
Já com IA, principalmente com o benefício aí do LLM, né, a gente traz realmente, além da parte operacional que o robô já fazia, a gente traz os insights, a gente traz a análise, interpretação dos dados que o robô está manipulando. E aí a gente fala agora, né, dessa junção aí do RPA com IA. E aí a gente tem um benefício muito grande nesse sentido aqui, né, porque os processos, além deles se tornarem automáticos, eles se tornam melhores, se tornam mais, trazem mais benefício aos usuários finais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O RPA com IA, né, é basicamente para aqueles que não conhecem um pouco dessa tecnologia, basicamente é um software que a gente vai desenvolver integrado ali à IA para emular, para simular qualquer ação que o ser humano faça no computador. E aí, desde a parte de digitar, clicar, acessar um site, ler um e-mail, interpretar um e-mail, né? Agora a gente entra com esse conceito da interpretação, análise de sentimento, dos documentos que estão passando ali, se eles estão devidamente preenchidos ou não. E aí a gente tem o conceito aí dos agentes, a gente não tem mudado muito esse termo, né? Não só de robôs, mas agentes de IA que vão trazer realmente insights para dentro do processo. É uma tecnologia que é não invasiva, né? A gente aproveita já os sistemas que o cliente já tem ali, o Excel, os sistemas desktop ou web que os clientes usem, e a gente pode agilizar tanto as tarefas de back-office das empresas, né, que não estão ligadas diretamente ao propósito, a parte financeira, o RH, o administrativo, mas também a gente consegue agilizar a entrega do produto final das empresas. E aí a gente consegue realmente usar o recurso do tempo, principalmente, de forma mais assertiva, de forma mais analítica, elaborada, né? O tempo é uma variável que a gente preza muito aqui, tanto nos nossos processos internos, quanto para devolver realmente isso para o nosso cliente, que ele use o tempo para realmente prospectar novos clientes, para devolver um produto com melhor qualidade para os clientes finais. E aí, com isso, né, a gente, com essa tecnologia do RPA junto com a IA, a gente tem uma diminuição gigantesca da parte física dos processos, diminuição de papelada, né? A gente vai mostrar aqui um case bem interessante na parte justamente de visão computacional, de análise de documentos digitalizados. Então, a gente migra essa parte física aí para o digital, eficiência nos processos, né? Enquanto o ser humano trabalha ali às 8 horas por dia e se ele se estende, às vezes, em horas extras, ele fica cansado, né? Os agentes não, eles podem trabalhar 24 horas por 7, final de semana, feriados, né? Eles podem trabalhar ali sem fadiga e sem erros no processo, né? E aí a gente tem uma economia muito grande, aquela mão de obra que estava alocada em atividades repetitivas, chatas ou de muita análise de documentação, essa mão de obra, essas pessoas, vão ser alocadas em atividades mais analíticas, como o nosso palestrante anterior comentou muito, né? Esse é o benefício realmente que a gente traz, é a evolução do trabalho, a gente tem que, né, as profissões todas têm que se atentar realmente a essa evolução, para que a gente foque realmente naquilo que é mais analítico, naquilo que é mais dobre, né? Como foi usado até esse termo, eu achei bem interessante e é muito isso mesmo. Com isso, a gente tem uma economia de tempo nos processos, os robôs, os agentes vão executar de forma muito mais rápida os processos, redução dos erros. O ser humano, quando começa a ficar cansado, a fazer muita hora extra, começa a fazer errado. Já os agentes não, eles vão trabalhar sempre da mesma forma, né? E, com isso, a gente consegue também trabalhar numa massa de dados, numa massa de informação muito maior do que o ser humano. Beleza? Explicando um pouco sobre como funciona a jornada da implantação de um projeto de RPA com AI. Primeiro ponto, né, a gente entende, analisa os processos, como eles são feitos pelo ser humano, documenta exatamente, faz o as-is, né, como o processo é feito hoje. E aí, em cima disso, a gente identifica ali já no passo 2 quais são as melhores oportunidades ali de automação, define melhor a tecnologia, nós vamos falar um pouco das tecnologias que a gente utiliza, e aí a gente sempre calcula também para os clientes qual que é o retorno sobre o investimento, como também comentado pelo último palestrante, é importante se atentar ao retorno que o agente vai dar para o processo. Geralmente o retorno é muito interessante, é em questão de meses ali, geralmente,
e é até a variável para que o cliente final defina a priorização dos processos que devem ser automatizados, né? O interessante é a gente priorizar baseado justamente no ROI. Quantas pessoas estão envolvidas no processo, qual que é o tempo gasto, qual que é o custo por erro, isso é muito importante, porque às vezes o tempo é curto para fazer um determinado processo, porém, se o ser humano faz ele de forma incorreta ali, por distração, gera um impacto financeiro muito grande. Então, a gente demonstra isso no cálculo do ROI. Tá? Então, são algumas das variáveis que entram no ROI. Aprovado o orçamento, aprovada a proposta, né, para a gente fazer a automação, a gente parte para o desenvolvimento, então a gente cria soluções personalizadas, por mais que a gente tenha também alguns modelos de produto. A nossa ideia é justamente entender como o ser humano faz e apoiá-lo para devolver esse tempo automatizando o processo. E aí também muito importante, também comentado na última palestra, né, a gente implanta no quarto passo e garante a sustentação. O RPA com a IA, não basta a gente implantar e virar as costas, a gente tem que garantir a sustentação, porque a gente integra com sistemas, com API, com banco de dados ou por tela, né? E caso mude alguma coisa, a gente precisa garantir que o agente continue funcionando. Então, esse é um ponto muito importante, que é inclusive um dos valores nossos aqui de estar sempre próximo ao cliente para garantir que os agentes continuem funcionando no decorrer do tempo. Indo para a parte mais prática, aqui são algumas das áreas de atuação que a PriorTech atua, diversos agentes, aqui são só alguns exemplos. 3 grandes áreas que a gente atua, é o contábil, saúde e varejo, tá? E hoje a gente vai dar mais enfoque a um case muito interessante na área da saúde ocupacional. Entrando nesse case, pessoal, esse é um case de um cliente chamado AMG, ele é uma rede de clínicas de saúde ocupacional, com mais de 4.700 clínicas conveniadas no Brasil. E aí a AMG, ela recebe pedidos de exame dos seus clientes finais, das empresas, né, que eles prestam serviço, para fazer, por exemplo, olha, eu quero que você faça o exame admissional de 100 funcionários que estão sendo contratados. E aí a AMG vai fazer a partir dessa rede de clínicas, vai fazer o meio de campo para definir qual que é a melhor clínica, de acordo com a localidade que o funcionário mora, de acordo com os exames que vão ser feitos, né? Esse é um trabalho bem interessante que a AMG faz em cima dessa rede de clínicas. E aí a gente atuou em 2 processos deles, que é a parte de registrar o pedido do exame, do sistema de gestão, que é o SOC, e aí o retorno desse exame digitalizado. Nem todas as clínicas ainda utilizam o lançamento direto no sistema, que é uma possibilidade, e aí ela devolve o exame digitalizado. Na verdade, a maioria, o médico ainda prefere pegar o exame ali digitalizado, né, impresso, né, e fazer o preenchimento do lado ali do funcionário. Então, é um número bem expressivo de clínicas que faz essa análise e envia o documento digitalizado para a MG fazer ali o registro, né, o lançamento por e-social e também a disponibilização desse registro ali, desse pedido, desse ASO já feito para a clínica final, para a empresa final. E nesse processo a gente tinha um número expressivo de colaboradores atuando, só registrando pedido, depois só lendo os documentos digitalizados para entrar com os dados no sistema, gerando um grande acúmulo de trabalho, um grande estresse nos funcionários, inclusive, e potencial aí de atraso, de entregas, né, e até potencial também de erros devido à repetitividade do processo, né. Com isso, a gente fez primeiro um diagnóstico desses processos dentro do cliente, mapeamos como ele era feito, quais eram as possibilidades de automação. Esse aqui é um rascunho rápido aqui sobre o processo, né. O cliente ele faz o pedido do exame, a AMG registra o funcionário no SOC, faz o cadastro do pedido, encaminha para a clínica recomendada. Depois, a clínica recebendo esse pedido do exame, faz ali a realização dos exames, analisa-se a aptidão do funcionário, ela digitaliza o documento, o ASO ali com a aptidão já definida, se ele pode ou não exercer a atividade, encaminha de volta para a MG, que faz uma análise do documento, se ele está devidamente preenchido, se ele está tendo a possibilidade de ser lido ali, até por um ser humano, que ele pode estar escaneado de forma incorreta, né? Faz o registro do ASO e devolve para a empresa
o retorno sobre a análise clínica, né? Beleza. E aí, aqui só mostrando para vocês rapidamente a parte de cadastro de pedidos de exame, que antigamente era feita totalmente manual no sistema do SOC. Hoje ela é feita por um agente de RPA aqui, né, que ele faz a verificação se o funcionário está ou não cadastrado no sistema. Se ele não tiver, ele cadastra com todos os dados. Se ele tiver, ele só atualiza, ele pode ter mudado o cargo, a função, a unidade onde ele exerce a atividade. E aí a gente define, né, seleciona ali a melhor clínica para esse exame, para realizar esse exame para o funcionário. E aí o agente já encaminha para a clínica aquele pedido de exame, né, já com o pedido ali devidamente preenchido. Então aqui a gente utilizou, né, realmente o RPA aqui, o acesso à tela. Nós vamos mostrar um pouquinho sobre a tecnologia, mas antes 2 profissionais ficavam focados nesse processo, né, e hoje o agente ajuda esses profissionais de forma intermitente, de madrugada, sábado, domingo e feriado. Então foi um ganho bem expressivo aqui, numa atividade que era extremamente repetitiva, em média aí de 3.000 a 4.000 pedidos por mês. E aí tem a volta. Guilherme? Você pode dar um pause, por favor, rapidinho? Claro. Só para me explicar para o pessoal melhor aqui, uma introdução rápida da visão computacional. A visão computacional, galera, ela permite que a gente consiga fazer com que a máquina interprete vídeos e imagens como nós, seres humanos, interpretamos. Na saúde ocupacional, é usada para digitalizar e entender documentos como ASO, ficha clínica, e demais outros documentos também. Nesse exemplo aí, vocês estão vendo aí que está em imagem em .png, porém não é dessa maneira que chega para a gente. Chega para a gente um PDF, dentro desse PDF contém ali até mesmo mais de 100 imagens. Dentro dessas imagens, nem todas são ASOs. A gente, infelizmente, a clínica acaba mandando muita coisa que não é ASO, e pensando em melhor proficiência para o funcionário da MG, que seja de mais outras empresas, a gente faz uma validação hoje, integrando com a IA, para a gente conseguir entender o que se trata de ASO ou não. O que se trata de ASO, que a gente identifica a partir de palavras-chave, um CPF, até mesmo o que vem ali escrito ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, a gente faz o processamento para integrar melhor como que vai ser feita a leitura. Pode soltar o vídeo, por favor. Então, olha só, a data do médico é manuscrita, então, nesse caso aí já foi feita uma melhoria de imagem, e o robô consegue trazer ele com certeza o que foi registrado pelo médico, a data do médico 8/4, o exame está ali também descrito. Olha só, 16/2, o CRM, tudo muito bem descrito ali pelo robô, documentado tudo certinho. Esse aí até um caso de digitalização que foi feito com uma foto enviada para a gente aumentou a qualidade, aumentando os DPIs dessa imagem. Aumentamos o DPI dessa imagem, porque muitas das vezes ela vinha bem ruimzinha para a gente. Olha só. E o robô consegue fazer a leitura com clareza e certeza do que ele está fazendo ali. Certo? Ok. Pode dar um pause, por favor. Nesse modelo que a gente está apresentando, a gente teve diversos desafios encontrados pelo caminho, que foi a clínica mandar para a gente a digitalização com uma qualidade bem ruim. E com isso a gente fez com que a digitalização ficasse um pouco melhor ali, aumentando os DPIs da imagem, fazendo todo um tratamento de imagem ali com algumas bibliotecas do Python. E isso aí também, a gente teve alguns casos que foram algumas páginas dos dados invertidas, que a clínica acabava mandando para a gente, páginas de ponta cabeça. A gente também fez um sistema para poder conseguir entender que se tratava de um ASO de ponta cabeça, e assim reverter essa situação para que esse documento não seja perdido ali em um limbo ou alguma coisa do tipo. Em contrapartida à baixa digitalização, foi pedido a eles que mandassem uma digitalização um pouco melhor, às vezes ali mesmo na hora de escanear. E com isso, as clínicas não entenderam muito bem, começaram a mandar para a gente uma resolução de 100.000 por 70.000. Cada imagem tinha um peso de 2 até 5 gigas por imagem. E isso, assim, são 5.000 imagens no mês. Isso era quase inviável de ser processado.
Com isso, a gente também conseguiu identificar esse caso e atuamos novamente, reduzindo com que essas imagens gigantescas tenham uma resolução fixa e um tamanho fixo também. Hoje, esse tamanho ele não passa da casa dos kilobytes. A título de comparação, uma imagem de 150 kilobytes é até mesmo 1000 vezes menor do que uma imagem de 150 megabytes. Isso foi pensado para que a clínica não tenha que ter um computador tão potente, tão especializado, que até mesmo seja processado de qualquer lugar, de qualquer máquina, que eles não tenham nenhum problema com isso. A gente fez todo esse tratamento aqui para sempre pensando no melhor da clínica ali, para que eles não tenham mais problema com isso. Pode seguir. Esse caso aqui é uma leitura de ficha clínica digitalizada. Esse caso a gente não contém IA nela. A gente fez tudo na mão aqui, para que a gente possa ter o 100% de assertividade. Entrando em termos bem rápido aqui, essa imagem é convertida para uma escala de cinza, onde esses xizinhos que vocês estão vendo, eles não são vermelhos, eu acabei trocando eles de cor, para que eu conseguisse interpretar ali que aquilo ali realmente é um checkbox marcado. Esses até tão bonitinhos, que vê um X, geralmente o médico só faz um risco e bola para frente. Se vocês repararem, no dia a dia, naquele campo ali, tem o 19 e o 23 que não estão marcados. Isso a gente chama de falso positivo. Porém, Fabrício, chega um pouquinho mais para o canto. Mais, que eu coloco o índice. Pode ir mais. Ali, ó. Se vocês vierem acompanhar na linha ali do checkbox 23, repara que ele começa com 0.001. O Z mais começa com 000 e assim vai. Isso a gente consegue identificar claramente que é um falso positivo, onde os checkbox que estão selecionados, eles já vêm com 0 ponto algum valor, seja 20, 17 e assim por diante. E com isso a gente consegue ter a certeza que ali sim é um campo marcado, para que a gente não tenha qualquer tipo de erro ali para o funcionário poder estar corrigindo. O robô sempre busca o máximo possível de assertividade. Mas é isso. Beleza. Bom, indo adiante aqui, pessoal, como o Guilherme comentou, né, dessa leitura dos exames, alguns exames, como a gente está falando de letra de médico, principalmente, a gente, mesmo o robô fazendo a leitura ali, o agente fazendo o robô, ele pode ter alguma dificuldade de interpretação. Por isso, a gente fez uma interface onde o ser humano, né, o responsável pelo processo, ele consegue pegar o documento de um lado, ali a gente tem o ASO, né, o exame admissional, demissional, independente do tipo. Fica o exame de um lado, do outro a pessoa consegue ver aquele que foi o problema, que o robô não conseguiu identificar ali do documento, e fazer o preenchimento. E aí, depois que foram preenchidos todos os campos que a gente precisa, né, a data do médico, o CRM a data do médico, o CRM do médico, a lista de exames, a gente pode salvar e continuar a subida do documento direto para o sistema de gestão. Então, aqui a gente fala de um exemplo muito interessante de interação realmente de ser humano a gente, né? Aqui os seres humanos, eles ficam muito mais responsáveis por supervisionar o trabalho do agente e fazer ali realmente o apoio naquilo que é realmente necessário, né? E não ficar fazendo, por exemplo, atividades repetitivas de ficar subindo esse documento para o sistema. Agora, falando um pouco mais sobre arquitetura, vou falar aqui da parte de registro e deixar o pessoal falar da de leitura. Os registros de pedidos, que é a primeira parte, né, quando é feito o pedido do exame pela clínica, pela empresa final, a gente recebe planilhas em formato de XLS, daí a gente usa ali o Pandas para fazer a leitura dessas planilhas, interpretar os dados. A base toda nossa aqui do projeto foi Python, tá, pessoal? Muito pela agilidade de leitura dos dados, pela agilidade de subida das informações. A gente faz essa leitura e validação dos dados, depois, através realmente de RPA, e a gente utiliza aqui principalmente o Selenium, o PyAutoGui também, a gente faz o cadastro do funcionário no SOC e a criação do pedido, depois o encaminhamento para a clínica responsável. E aqui a gente usa o envio por e-mail mesmo, SMTP ali. Certo. Da parte da leitura, bora lá. Da parte da leitura dos dados, assim como eu tinha explicado anteriormente, agora com um fluxo melhor ali dá para as pessoas entenderem um pouco mais. As imagens chegam para a gente em PDF, onde eu já expliquei que nesse PDF pode conter até mesmo mais de 100 imagens.
a gente faz a conversão de um por um, fazendo um fatiamento, e todos que estão em PDF, cada folha vira um arquivo .png. A gente realiza um corte nessa imagem, porque a imagem completa a gente faz a leitura interna com o Tesseract, para que nenhum dado seja vazado, ou seja, CPF, nome, clínico, endereço, ou seja, nada é compartilhado, é tudo interno. A partir desse corte, a gente dá um zoom e verifica se a rotação está correta, não está de ponta cabeça, deitado, uma imagem que não seja o que a gente busca. Após isso, a gente faz a renderização da imagem, aumentando ali até 300% o DPI da imagem, para que fique bem visível, bem legível mesmo. E a gente manda essa leitura de dados para o ChatGPT. Até a gente chegar no ChatGPT, no OCR do ChatGPT, a imagem já recortada, nós testamos todas as ferramentas que a gente tem hoje no mercado, que são mais avançadas, como a AWS, o Azure, o Google Cloud, o Gemini, todas as ferramentas que a gente tinha à disposição, e o melhor que a gente encontrou realmente foi o OCR do ChatGPT, onde a gente não tem uma leitura muito bem nítida como a gente imagina que teria, porém, para isso a gente faz os tratamentos de dados retornados. Nessa parte eu vou deixar o Fábio explicar um pouco melhor para a gente. Nessa parte, o GPT ele lê, ele tem uma visão muito melhor do que o Tesseract. O Tesseract, às vezes, traz alguns caracteres incorretos, ele, às vezes, traz uma palavra com o meio dela equivocado ali. O ChatGPT ele tem uma leitura muito melhor, só que ele traz com uma massa de dados bem confusa, digamos assim. Nós utilizamos alguns regex para poder pegar ali um padrão do que a gente realmente precisa. Então, a gente busca no texto algumas palavras-chave que a gente sabe que sempre vai vir na leitura, e aí a gente faz um tratamento para poder ter um resultado melhor. Nisso, a gente armazena no banco de dados, porque como o robô anteriormente ele estava rodando localmente, pode ser que acontecesse de o computador falhar, de a bateria dele descarregar, se o servidor desse algum problema, esses dados seriam perdidos. Portanto, nós abordamos um tratamento melhor, que seria inserir esses dados num banco de dados, para que ficasse seguro ali, a gente não perdesse nenhuma informação, para que nenhum dado de algum documento fosse perdido. Depois disso, que esses dados tratados são inseridos no banco de dados, nós, anteriormente, acionávamos um robô local, que ele fazia a inserção dos dados via tela. A gente usava ali o Selenium, principalmente. Em alguns casos específicos, para algumas funções, nós usávamos ali o PyAutoGui, mas, no geral, nós usávamos o Selenium mesmo. Porém, nós percebemos que o sistema dele ele tinha muito XPath dinâmico e estava gerando uma manutenção muito grande. Nós percebemos que, por mais que ele fosse eficiente, porque de fato era, comparando os arquivos que eram processados manualmente, cerca de 3.000 arquivos ali, levavam horas e dias para poder serem processados. Via tela, nós tivemos uma economia de tempo muito grande. Mas, como a manutenção estava tendo muita manutenção, nós optamos por mudar o modelo para API. E hoje leva cerca de 30 segundos para processar um exame, que antes demoraria muito mais, pelo ser humano ali, até uns 3 minutos por arquivo, né? Hoje nós levamos 30 segundos, a depender do tanto de exames que tem no ASO. Algumas vezes tem só o exame clínico, então vai mais rápido um pouco, mas a média é de 30 segundos. Tivemos uma economia de tempo muito grande e uma eficiência muito maior. Pelo fato de estar enviando diretamente, nós não precisamos ficar procurando um elemento na tela, não precisamos depender da abertura do sistema. Nós conseguimos fazer uma inserção muito mais assertiva e com menos tratamentos para poder fazer em relação a erros. Porque uma vez que nós pegamos os dados do banco de dados ali e colocamos lá no arquivo para poder enviar via API, facilita muito mais o nosso trabalho. E um outro tratamento que nós fizemos também foi para que, se o arquivo for ajustado, nós pegamos os arquivos que foram inseridos manuais. Só para complementar o que o Fabrício disse ali, nós temos a tela de ajuste, porém, ela não necessariamente o usuário tem que preencher todos os dados. Geralmente, o que dá erro ali é o CRM, porque os médicos carimbam e escrevem por cima, assinam por cima do carimbo, né? E isso dificulta ali para o GPT ler.
Mas com essa tela de ajuste, geralmente a pessoa vai ali e ajusta somente o CRM, nós pegamos esses dados manuais do banco de dados e inserimos. Mas é isso. Isso aí. E só complementando, né, o armazenamento nosso dos dados é feito no Railway, uma nuvem bem interessante, né, para quem não conhece. É uma forma de subir aí os códigos em Python, subir bases de dados e diversos outros serviços na nuvem, né? É bem simplificada a arquitetura do Railway. E aí a gente tem o banco de dados lá e também esse processamento, né, de pegar os dados do banco que foram complementados pelo usuário e fazer subir para o sistema via API. Inicialmente, quando a gente começou o projeto, não tinha API disponibilizada para isso. Beleza, pessoal? Até aqui. Fábio, mais algum ponto aqui? Só reforçar que, de fato, pelo Railway, ele é uma ferramenta muito boa que possibilita você fazer o programa todo em nuvem e aí tira os erros de um computador estragar, de algum servidor parar de funcionar. Você pode rodar ele de qualquer lugar, facilitou muito também o nosso trabalho. Isso aí. Essa parte da leitura dos dados, assim como a gente dito antes do pré-processamento, onde a gente aumenta o DPI. Se você olhar aqui do lado esquerdo, a imagem está bem ruim, com uma rigidez muito alta, onde fica quase impossível do robô conseguir ler. A título de comparação, até mesmo os funcionários perguntavam a gente o que estava escrito aqui e falavam, vamos colocar no robô que ele aumenta a qualidade e a gente consegue entender. Então, hoje, a gente recebe a imagem igual daquele lado esquerdo e transforma ela igual está desse lado direito, que pode ver que a imagem é muito mais nítida, uma qualidade bem maior, e a título de comparação, a imagem mais nítida do lado direito é menor do que a imagem do lado esquerdo. Ou seja, isso faz com que a imagem tenha uma resolução boa e seja mais leve, para a gente ter 100% ali de eficiência na hora do processamento. Bom, pessoal, e também como dito aí pelo último palestrante, é importante a gente, além de automatizar os processos, demonstrar os benefícios que esse processo automatizado tem trazido ali para o cliente, né? Então, a gente tem sempre essa pegada também de criar os dashboards, criar os painéis que exibam ali como que está a saúde do processo, o que o agente já executou, se está tendo algum problema, os logs também estão aqui no painel, então isso fica visível também é uma plataforma que a gente também sobe no Railway, esses dashboards, utilizando principalmente o Streamlit. E aí a gente consegue acessar, por exemplo, pelo celular, para saber a performance do robô. Alguns dos benefícios que a gente teve com a solução, né, realocação de parte dos profissionais, vamos dizer assim, às vezes nem sempre do profissional, mas do tempo do profissional, né, que estava 100% focado em, por exemplo, registrar os exames, ele pode agora trabalhar em atividades mais analíticas, depois ele volta, por exemplo, para fazer uma supervisão, ver se tem que fazer ali algum ajuste dentro do processo e tal. As horas economizadas ali, né, mais de 2.000 horas na parte de registro, mais de 2.500 na parte da leitura, com menos tempo, que o registro a gente implantou primeiro. E redução aí da margem de erros nos processos, dos documentos que vão para o sistema de gestão que é o software. Aqui alguns dos próximos passos que a gente ainda vai fazer, a gente tem uma sustentação desse projeto, que é a migração da parte de leitura dos ASUS. Hoje os ASUS são colocados numa pasta, então a gente tem uma aplicação que fica instalada nesse servidor para fazer a leitura dos documentos colocados na pasta, para subir para a nuvem. Porém, a ideia nossa é migrar isso para a nuvem utilizando o SharePoint, também para a gente acessar o documento pelo SharePoint. A migração da aplicação de ajuste também para uma interface web, depois que a gente conseguir subir a primeira parte, isso vai ser possível. A obtenção das fichas clínicas do sistema de armazenamento de documentos, que é um outro sistema onde ficam a parte das fichas clínicas, que são aqueles dos cheques, né, que o Guilherme explicou. E também a migração da subida de registro de pedidos, que hoje, como a gente já tem APIs para fazer isso dentro do sistema, a gente vai migrar também a parte de registro, que hoje funciona muito bem com o RPA, ali, com a robotização, mas pela API vai funcionar ainda melhor. Então, a gente vai migrar também essa parte. Em resumo, pessoal, o que a gente sempre fala, vamos deixar o ser humano fazer aquilo que ele é bom e os agentes, os robôs, fazerem também aquilo que eles são bons. E não ao contrário, o ser humano trabalhar que nem um robô. É isso que não pode.
Aqui alguns dos nossos clientes, tá, pessoal? A gente atende clientes desde o grande porte até o pequeno. Então, a gente quer realmente ajudar as empresas de diversos portes a realmente serem mais produtivas e crescerem através da automação. É isso. Aqui o nosso Instagram. Quem não segue ainda, pessoal, peço para que comecem a seguir aí para acompanhar realmente as inovações que a gente coloca lá. Wagner, é isso. Te agradeço, meu caro. Tá com a palavra. Maravilha! Excelente! Temos várias perguntas aqui. Vamos começar aqui pela pergunta do... Deixa eu só ver aqui para não pegar a apresentação, a pergunta errada. Onde começa aqui? Foram tantas. Espera aí. Estou ficando cego. Aqui, ó, vamos lá. O José Castro. Muito interessante. Vejo que podem interagir com todos, ou quase, os processos organizacionais. Como vocês atuam frente às políticas de segurança SGSI e da gestão de IA, SGIA, das organizações? Quais os principais impactos e vantagens? Bom, primeiro é a questão do tipo de licença que a gente precisa ter nas IAs, né? A gente tem ali licença, por exemplo, do GPT que segue a SOC, né? O registro de leis realmente que são mundiais para a gente garantir a questão da LGPD, principalmente. Mas também a gente tem alguns cuidados, que nem o Guilherme comentou, da parte, por exemplo, por mais que a gente tenha todo esse critério aí de, não, beleza, a IA vai seguir ali a SOC, mas a gente pega os dados que são sensíveis, por exemplo, utilizando uma tecnologia que é só de OCR, para ainda assim ter uma segunda camada de segurança com os dados. Um outro ponto que é sempre importante, né, a gente trabalhar com os dados que são sensíveis em ambiente que seja seguro, que seja dentro ali do ambiente do cliente, por exemplo. Esse tipo de coisa que são alguns pontos de atenção que a gente tem que ter de acordo com os dados que a gente trabalha, tá? Eu acho que é muito nesse sentido aí. Maravilha. A próxima pergunta é do... Vamos lá, desceu aqui, ó. Pedro Maurício. Vocês dedicam uma máquina somente para o RPA ou existe uma interação humana em conjunto? Bom dia a todos. Bom, nesse caso aqui, né, a gente tem feito hoje a migração para a nuvem e hoje os serviços que eram executados no servidor, a gente está migrando todos para a nuvem para evitar realmente a necessidade de ter um computador dedicado ali para automação. Mas isso depende muito também de cada caso, de cada cliente. A gente tem clientes, por exemplo, que executam processos que são executados uma vez por mês. Então, não tem uma necessidade de ter uma máquina dedicada para isso. Ele pode executar, talvez, na própria máquina dele. Isso a gente define muito no início, ali, na primeira fase de diagnóstico, a gente define qual que vai ser essa infraestrutura necessária. Mas, à medida do possível, a gente sempre tenta jogar para uma nuvem segura, com dados sendo, né, tendo o sigilo ali dos dados que estão subindo para a nuvem. Vamos lá. Guilherme, se quiser dizer alguma coisa. Se quiserem só falar, fiquem à vontade, tá? Tá bom, vou deixar. A próxima pergunta é do... Cadê? Sumiu aqui. Judson Ataíde. Bom dia. Temos um processo de apontamento de dados para pagamento de premiação em caso de atingimento de meta. Para esse apontamento e controle, a liberação dos resultados, a aplicação de um RPA mais IA consegue atender, sendo que as metas flutuam mensalmente? Sim, é completamente possível. Nós, inclusive, estamos desenvolvendo para um grupo, para uma empresa, alguma que já tem essa questão. Nós podemos fazer ali o autoajuste e fazer com que tenha ali um dashboard também para a pessoa poder acompanhar como é que está, acompanhamento das metas e tudo mais, mas nós conseguimos sim, a partir de uma tabela Excel, desenvolver uma lógica para poder automatizar isso, porque ficar
com várias formas, às vezes são muitos funcionários, são muitas linhas da planilha, não tem como a pessoa acompanhar isso. Nós conseguimos ali, através de um software, desenvolver isso sim, sem problemas. Só acrescentando o que o Fábio falou, não necessariamente seja Excel, pode ser outros meios também. A gente consegue ali, fazendo uma especificação bem direitinho, a gente consegue através de outras ferramentas, que às vezes as pessoas não gostam tanto do Excel. A gente consegue sim. E a IA pode justamente entrar muito na análise de como que está indo essa meta com aquilo que foi alcançado também, né? Te trazer insights ali, olha, o seu funcionário tal está caindo de produção, está acontecendo alguma coisa, ou a sua loja tal, até o caso que a gente tem entendido que o Fábio comentou, que a gente acompanha a performance das lojas, e aí a IA pode entrar justamente analisando ali como que está essa performance no decorrer do tempo, e não simplesmente a gente fazer os cálculos, né, e mostrar se atingiu ou não a meta. O porquê que não atingiu, o que está acontecendo por trás, né? Boa, vamos lá. Próxima pergunta. Henrique Schmaus. Eu não peguei se foi falado isso, mas vocês têm o RPA local ou na nuvem? Sendo local, como vocês controlam os problemas de sustentação do cliente? Bom, hoje a parte do serviço, que é a do registro de ficha, e também na verdade, hoje só a parte do registro de ficha, hoje ele utiliza realmente a robotização, utilizando ali o Selenium para fazer a subida. E aí, a gente tem migrado, né, para a API, principalmente a parte mais crítica, que era da subida dos documentos lidos, dos ASOS, a gente já migrou, então isso não tem dependência com o servidor físico do cliente, né? Mas realmente o ideal, né, o que a gente sempre indica aí, é que a gente tente fazer sempre por API ou por banco de dados para não ter necessidade realmente de uma tela ali ficar dedicada para o cliente. Porque a gente pode ter esses problemas, né, da parte de infra mesmo, de se o servidor vai estar ligado, se teve um problema de internet. Então, o ideal é realmente sempre em nuvem, tá? Mas nos casos quando é físico, a gente solicita para o cliente ali, a gente indica a configuração do servidor, a parte de, né, tem que ter um backup aqui de segurança de energia, se cai energia, se cai o link de internet. Então, esse tipo de demanda, né, a gente tem que diagnosticar muito ali e definir muito, trazer muito para o cliente no início do projeto para não ter os problemas possíveis aí de infraestrutura. Complementando o que o Fabrício disse, para poder tratar essas soluções, nós temos ali também os dashboards que acompanham em tempo real se o robô está executando ou não, se está dando algum tipo de erro ou não, que é extremamente importante para poder visualizar melhor, porque, como foi falado anteriormente, se o robô falhar de manhã e o funcionário for ver somente à tarde, aí é um problema muito grande, a gente perdeu um dia de processamento praticamente, né? Então, nós temos ali alguns mecanismos para poder acompanhar se o robô está executando ou não, ou se teve algum tipo de problema. Pode ser que ele até está executando, mas travou em um arquivo, por exemplo. Algum arquivo lá deu problema. Então, nós temos mecanismos para poder identificar isso e exibir para o cliente. Isso aí é bem importante. Ótimo! Vamos lá, temos aqui agora a pergunta do Helder Trevisan. Qual o custo dessa API do OCR no ChatGPT? A gente paga, na verdade, pelo consumo depende muito da quantidade de tokens, né, Guilherme? Isso, por token. A gente limita hoje a enviar até 300 tokens, para que não seja ali um dado tão desnecessário. Porque o GPT tem uma mania muito feia de enfeitar demais as coisas, que ele retorna para a gente. Então ele acaba cobrando por token, a gente limita essa quantidade a 300, porque isso aí centavos, míseros centavos de dólar, pouca coisa mesmo, por uma grande taxa de processamento. Isso, e também é bem legal o acompanhamento que a gente consegue fazer no dashboard do GPT, né, que a gente consegue acompanhar justamente como que está indo esse consumo, qual que é o modelo que está sendo mais utilizado, qual que é o período que utilizou mais. Então, a gente consegue acompanhar justamente que a gente está chegando, por exemplo, no dia 15, que é o fechamento do pessoal, aí o consumo fica um pouco mais alto. Você consegue ir dosando o tanto de crédito também que você coloca na plataforma lá do GPT, né? Vamos lá, temos mais aqui. Ó. A pergunta agora é do
Carlos Guimarães, qual foi o maior desafio na leitura dos documentos digitalizados? E ele completa também perguntando aqui, quais tecnologias você sugerem estudar para análise de documentos digitalizados? Olha, a tecnologia sugerida hoje seria o Tesseract, que seria interna do Python, para análise de documentos. Só que para essa análise, o primeiro que tem que ser tratado é o que está sendo analisado, que no caso seria uma imagem. O de indício hoje você pode usar o OpenCV e também a biblioteca Python. Para leitura, o Tesseract. E os nossos maiores desafios encontrados foram a baixa qualidade da digitalização, assim que eu tinha dito anteriormente, e logo em seguida subiu para alta qualidade da digitalização, que a gente acaba confrontando a clínica e pedindo uma qualidade um pouco maior, só que eles levaram muito ao pé da letra. E aconteceu que veio muito alto e a gente conseguiu estar revertendo essa situação para que, como eu disse anteriormente, não precisa ter uma máquina extremamente de grande valor, que seja extremamente potente, mas uma máquina mais convencional, que a gente roda em escritórios, para que não possa ter nenhum tipo ali de custo adicional para o cliente. Maravilha. Vamos lá, pessoal. O Eduardo Vilaça. Deixa eu ver se é isso mesmo. Meninos, pergunta: como estão atuando no mercado de saúde? Como vocês estão vendo o uso da IA para análise de exames e previsões de possíveis doenças? Olha, isso aí é um caso que eu estudo por fora aqui também da empresa. A gente tem avançado, inclusive na minha graduação, que a gente tem feito estudo muito à parte, que tem avançado muito a inteligência artificial em cima do laudo médico. A gente tem utilizado também o Python, que é a excelente ferramenta que a gente tem hoje no mercado para esse tratamento, onde a gente consegue, através da IA também, em conjunto com ela, estar analisando algum tipo de imagem. A gente consegue analisar hoje raio-x, é um projeto bem extenso, onde a gente consegue identificar se tem uma fratura, uma fissura, uma trinca, alguma coisa do tipo, ou até mesmo tumores. Sendo eles, aí a gente indica ali, consegue dar um laudo, e o médico entra em ação para investigar melhor o que pode ser aquele tipo de tumor, se pode ser maligno ou benigno, para que a gente tenha sempre ali uma qualidade extra, porque o principal hoje é integrar a IA, na visão computacional, também a saúde, porque acho que pode render, sim, bons frutos dessa união. Boa, tem mais uma aqui, vamos ver. É do Pedro Maurício. Como faço para me tornar um arquiteto em RPA com IA? Hoje crio algumas automatizações com Power Automate Desktop. De IA, uso muito engenharia de prompt. Bom, eu acho que passa muito por esse estudo das tecnologias. Eu acho que hoje em dia tem muita informação, tem muita tecnologia, e a gente focar naquilo realmente que a gente tem mais aptidão, que a gente sente que, não, isso aqui é o foco que eu vou ter. Então, por exemplo, se é o RPA junto com a IA, né, realmente estudar essas tecnologias. O Python eu acho que é necessário aí, porque o Python agiliza bastante, né, tanto a parte de robotização, quanto a análise de dados, quanto tratamento de dados, e essa integração com as APIs, né. Não tem como a gente fugir dessas integrações para ter agentes, robôs mais performáticos, mais assertivos. Então, a engenharia de prompt é aquilo que a gente continua fazendo, só que dentro dos agentes, de forma muito mais, né, para trazer realmente mais performance e agilidade nos processos. Então, o Python, a engenharia de prompt é bem interessante realmente. A questão do Streamlit para exibir os dados em portais, e trazer informação para os usuários, ela é bem importante também. Bom, mais alguma, pessoal, que é importante aí? Não, de momento, não. De momento, não. Essas aí são as principais. Ferramentas de visão computacional, mas realmente o Python, quando a gente fala de trazer performance, de trazer agilidade ali no processo, ele bate de 10-0, o pessoal do BotCity fala bastante isso realmente, né? Bate de 10-0 no low-code ali, nesse sentido de performance, principalmente. Que maravilha, gente. O pessoal está agradecendo aqui as respostas, né? O Eduardo Vilaça falando, obrigado, meninos, pela resposta. E o seguinte, eu quero deixar aqui aberto para vocês compartilharem com a turma os contatos de vocês, como que eles podem entrar em contato, e também para cada um de vocês
fazer a consideração final e despedir dessa turma maravilhosa que está com a gente. Começando aqui pelo Fabrício. Vamos lá, Fabrício. Olá. Bom, pessoal, foi um prazer falar com vocês aí. Vocês podem entrar em contato com a gente, né, pela rede social aí do Instagram, LinkedIn. Vou colocar aqui também nossos contatos, né, o WhatsApp também. Qualquer coisa, a gente está aqui para trocar figurinha aí. Beleza? Muito obrigado a todos aí pela oportunidade. Maravilha. Guilherme. Olha, eu agradeço principalmente ao Wagner pela oportunidade que ele tem nos dado. Foi muito interessante estar aqui compartilhando um pouco desse projeto, que para a gente foi bem desafiador, mas a gente conseguiu sim se superar. E no mais, como o Fabrício já disse, tem aí no chat, caso queira entrar em contato com a gente vai ficar super feliz de estar atendendo todo mundo. Ótimo. Fábio Rocha. Coloquei, tô colocando no chat para a turma, tá? Maravilha. Fábio. Minhas considerações finais são, eu queria agradecer, né, a vocês por essa oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, de estar mostrando o quão importante pode ser o RPA na vida das pessoas, ajuda empresas, ajuda pessoas em projetos pessoais mesmo, não somente para grandes empresas, né, como o Fabrício mencionou, nós atendemos a microempresas também, a pessoa que tem um negócio pequeno, que não tem muito tempo para poder gerenciar algumas coisas, fazem tarefas repetidas ali. Chatbot, por exemplo, também pode ajudar diversas pessoas. E é muito importante ter empresas, ter organizações que nos permitem mostrar isso para as pessoas, porque ajuda bastante. Que maravilha, gente. Em nome da ABInfo, do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão por vocês estarem conosco nessa 5ª edição da Semana RPA e AI Experience. E com certeza nos encontraremos nos eventos presenciais que teremos aí nesse Brasil maravilhoso. E já fica a dica, como eu convidei todo mundo aqui, de vocês lá em São Paulo passarem no nosso podcast que teremos lá para bater um papo com vocês. Ok? Ok, muito obrigado. Maravilha, ótimo dia, sucesso. Igualmente, obrigado, tchau. Excelente, gente, grande fechamento e se conectem, tá? Eu coloquei no chat para vocês aí o LinkedIn de cada um deles, tá? E também as informações para vocês entrarem em contato, para saber um pouco mais, pegar mais informações, tá? Com o pessoal da PriorTech, tá bom? E vamos lá aqui ao nosso fechamento de hoje. Eu quero lembrar que é o seguinte, amanhã, no final do nosso encontro, ao meio-dia, eu vou falar aqui, vou fazer alguns sorteios, tá? Os sorteios vão ser de livros, ok? Nós vamos sortear 2 livros aqui e estou vendo uma outra coisa bacana também, além dos livros, que já é top da balada, para sortear para vocês aqui, tá bom? Mas amanhã, no final, vou fazer esse sorteio. Inclusive, um livro foi um oferecimento da Eleve, o Thiago Sanches, nos disponibilizou, né, o Soft Skills, do grande Antônio Muniz, bem interessante. Tá? Não, desculpa, não é Soft Skills, não. O livro peraí, Power Skills, vamos lá, só pegar o nome certinho aqui, para não ter erro. Smart Skills. Descubra seus pontos fortes para uma carreira produtiva e feliz, de Antônio Muniz. E muitos aqui já conhecem, quem participa lá do RPA e aí dos eventos presenciais, o grande Antônio Muniz ali está presente fazendo as apresentações. E eu quero compartilhar aqui a tela com vocês também, para mostrar sobre o site que vocês vão acessar para conhecer mais sobre o encontro. Ok? Então, eu vou colocar na tela aqui o site, que é o IIMA Info, tá aqui, ó, iimainfo.com.br, tá? Assim que vocês clicarem nesse link, vocês vão cair nesta página, que vai mostrar aqui agora para vocês, ó, compartilhar tela. Ok. Pronto. Vocês já devem estar vendo aí minha tela.
Quando vocês entrarem nesse ambiente, primeira coisa, do lado direito, nós temos a Valentina. A Valentina é a agente de eventos do Instituto Information Management da BEINFO. Então, ao clicar aqui, vai abrir um chat GPT para vocês, tá? E aqui nesse chat, você pode fazer a sua pergunta relacionada aos eventos. Quando vai ser o evento em São Paulo, Fortaleza, como chega, a programação já está no site. Então, você pode abusar aqui da Valentina fazendo suas perguntas, ok? E aqui também, nesse ambiente, nós temos feira. Aqui em feira, você vai fazer o cadastro gratuito para a Digital Expo e RPA AI Expo, que é o ambiente lá no Frei Caneca, em São Paulo, nos dias 15 e 16 de julho, que você vai poder ali visitar os estandes, conhecer muitos das pessoas que estiveram aqui hoje, ontem também, que vão estar amanhã, vão estar lá expondo, e você pode visitar o stand, tirar sua dúvida sobre as soluções que eles vão trazer, ok? E o interessante aqui é o seguinte, é gratuito. Ao clicar aqui em Quero Visitar, você vai ser direcionado para o Simpla, e aqui, ó, grátis, você vai fazer a sua inscrição para a feira, ok? Então vamos lá, nós temos uma grande feira que vai ocupar esse espaçozinho pequenininho aqui, ó, deixa eu ver, tá aqui na página principal, ó, que vai ocupar esse pedacinho pequenininho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha o tamanhozinho, gente, tamanhozinho. Ó, nós temos aqui, ó, 5 ambientes de palestras paralelas, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Aqui do lado, 2 aqui, 1 aqui no meio, mais 2 aqui, tá? Na feira, que é esse ambiente todo aqui do Frei Caneca, então você está vendo quadradinhos coloridos, são os estandes, vão ser os expositores. E outra coisa, se você tem uma empresa de tecnologia, uma empresa de soluções, uma empresa também de projetos, consultoria, entre em contato com a gente, tem um stand aqui preparado para você. É bom que você conhece as informações, quais os benefícios de você ter um stand ali com a gente no evento, tá bom? Então, já entre em contato com a gente que vai ser um prazer ter a sua empresa, a sua organização expondo as soluções para a gente lá na feira, tá? E o seguinte, está tendo a feira em paralelo, nesses 2 dias, dia 15 e 16, e aqui nós vamos ter vários eventos que vão acontecer em paralelo a essa feira. Quais são esses eventos? Nós vamos ter aqui, ó, Arena Showcase. Arena Showcase, ele já é um evento gratuito, tá? O Arena Showcase, você quando faz o cadastro para o Digital Expo, você já participa. Ali são momentos onde os expositores vão fazer uma palestra para poder expor algo a mais ali para os participantes, ok? Nós vamos ter também o Project Management Forum, Agile Project Management Forum com o CONAGP, é um evento nosso aqui da Digital Edu. Juntos nós unimos, vamos começar o evento no dia 16, ali dentro do grande evento de RPA e AI. Tá? E nós vamos estender por mais 2 dias. Então vai ser dia 16, presencial, palestras maravilhosas, são 3 painéis e algumas palestras. E no dia 17 e 18, vamos ter ali 100% online, ok? Low Code, No Code, dia 15. E no dia 16, o AI Agents, que é um evento novo que eles criaram. Esse é Auditório 3, exclusivo do Arena Show, do Arena Case, onde vão ser os pitches, né, as palestras dos expositores. No Auditório 1, que é o principal, 15 e 16 palestras o tempo todo ali, sobre RPA, inteligência artificial. E aqui no Auditório 2, vamos ter Mulheres na TI e o Data Science, tá? No dia 15, Mulheres na TI, e no dia 16, o Data Science. E ok, Wagner, mas como que eu faço para me inscrever para cada um deles? É muito simples.
Aqui na parte superior, vamos lá, voltar aqui à parte superior. Na parte superior eu tenho feira, que eu já mostrei o que se trata, certo? E nós temos também aqui eventos. Esses eventos que estão aqui são os eventos que vão acontecer no dia 15 e 16. Então tem aqui, por exemplo, o Agile Project com o Kona GP, que eu falei para vocês. Basta clicar aqui para entender. AI Agent, é só clicar aqui. Arena Showcase, é só clicar aqui e assim por diante, tá? Então, e aqui nós temos o RPAI Congress, que é o salão principal, que é onde tem palestra os 2 dias. Então, assim, entre aqui, faça o cadastro para a feira, já garanta o seu lugar e também escolha ali um ou mais. Existe também o Full Pass que você pode adquirir, que você pode ter acesso limitado. A palestra 1 eu vou assistir na Mulheres na TI, palestra 2 vai ser lá no Kona GP, palestra 3 vai ser na No Code, palestra 4 no RPA AI Congress. Existe também o Full Pass que você pode também ter o acesso global, ok? E aqui em eventos Roadshow, tá aqui, ó, eventos Roadshow, você tem os demais eventos espalhados pelo Brasil. Então já está confirmado Belo Horizonte, já está confirmado Curitiba, Fortaleza e Rio de Janeiro. Para saber mais sobre cada um deles, é só você clicar aqui em qual deles você quer saber e pronto, pegar a informação e fazer seu cadastro, tá? Lembrando que se tiver dúvidas, pode perguntar para eu sempre esqueço o nome dela aqui, vamos lá. A Valentina. Pode perguntar para a Valentina, que a Valentina está ali para te atender, para te ajudar, para tirar a sua dúvida. Porém, se alguma dúvida que você tiver, ela não conseguir resolver, pode acontecer, você pode entrar em contato com a gente, né, no site, por exemplo, tem informações, tem os locais aqui com informações de telefone, tem o e-mail do Instituto Information Management, fiquem à vontade para poder participar, tá? E o seguinte, me perguntaram aqui várias vezes onde vai ser a gravação, onde eu vou ter acesso à gravação. É o seguinte, o evento acaba amanhã, tá? E até sexta-feira, acabou o evento amanhã, quinta, até a sexta-feira de manhã, a parte da tarde, todos os vídeos vão estar lá no canal já, ok? No canal do YouTube do Instituto Information Management. Vou colocar o link no chat agora para vocês. Deixa eu pegar aqui o link, ok? Vou colocar aqui, ó. Vi a pergunta aqui, ó. Manda o link da feira. Eu vou mandar para vocês, Bruna, o link do Instituto, tá? E você vai clicar no link do Instituto e é só você clicar nesse link e clicar em feira, ok? Aí vai ter o link da feira ali. O Éder, com o ingresso gratuito, nós teremos acesso a todo o conteúdo da feira. Ó, o conteúdo da feira, sim. O que é conteúdo da feira? É acesso a todos os estandes, é participar do Arena Show, onde os expositores falam das suas soluções, ok? Isso você vai ter acesso, sim. Agora, para participar das palestras que são realizadas com a GP e o Agile Project Management, Mulheres na TI, Low Code, No Code, todos os demais eventos paralelos, aí você vai ter que clicar em eventos aqui e fazer a aquisição da sua credencial, tá bom? É um valor que é justo, você vai ver lá, pode entrar, fique à vontade para entrar, tá? E lá você vai ter mais informações, ok? Vamos lá, quem tiver dúvidas, gente, pode perguntar aqui, porque esse é o momento de tirar dúvida. Amanhã, no final também, eu vou ficar aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Então, assim, ó, lembrando, a feira em si, visitar a feira é gratuito. Participar das palestras ali dentro, com conteúdos, painéis que vão acontecer, que são riquíssimos, aí você tem que adquirir a sua credencial, baseado em qual credencial você quer, tá? Existe o Full Pass, existe a credencial exclusiva para cada um dos encontros, ok?
Então, assim, lembrando que no dia 31, se eu não me engano, dia 31 terá virada de lote, mas aí falta um tempinho ainda para vocês. Vocês podem levar para sua empresa, por exemplo, a empresa fazer um pacote ali dos funcionários e adquirir para vários deles, né? Então, isso é bem importante, né? Levar o seu time ali para participar do evento. E lembrando de novo, gente, vou mostrar para vocês aqui. Se você for de alguma organização que oferece consultoria, soluções, em geral, ok? Gestão de projetos também, como nós teremos ali o Kona GP, vai ter também ali um público de gestão de projetos, tá? Então é o seguinte, olha aqui, você pode ser um dos nossos expositores, dos expositores do nosso evento. Basta você entrar em contato com a gente, tá? E aqui, ó, você vai escolher aí o seu stand, conhecer as condições e os benefícios, tudo mais. Então, entre em contato que pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido, muito bem atendida. Vai ser um prazer ter a sua empresa lá, nos apoiando a fazer desse evento e continuar fazendo desse evento o maior evento de RPA e inteligência artificial desse nosso Brasil, tá? E eu quero deixar aqui vocês, só um minutinho, eu vou ver se tem mais perguntas. Se não tiver mais perguntas, nós finalizamos aqui, tá? Lembrando, amanhã no finalzinho eu vou fazer alguns sorteios, tá? São sorteios de livros, são 2 livros praticamente que nós vamos sortear. Se até lá a gente tiver um outro brinde, a gente convida, tá? A gente fala amanhã. Agora, sexta-feira também já coloquem na agenda, aqui na Digital Edu, onde vocês estão, tá? Às 11 horas da manhã, na sexta, tem um ambiente que vocês podem acessar, que é o Momento Imã. Toda sexta-feira, às 11 horas, nós temos 1 hora de bate-papo sobre RPA, sobre inteligência artificial, trazendo palestrantes, profissionais, expositores dos eventos de 2025 para fazer os seus pitches também, para mostrar o que eles vão levar de novidade para o evento, saber da visão deles sobre alguns temas. Então, sexta-feira agora, tá? Inclusive, eu quero fazer uma coisa diferente aqui, o pessoal do Instituto vai até me bater, mas eu estou querendo selecionar 2 pessoas de empresas que participaram das feiras dos anos anteriores, para poder trazer aqui ao vivo comigo, sexta agora, por volta de 11h20, 11h40, um bate-papo rápido. Perguntar para vocês, o que vocês fazem e tudo mais, e também a percepção de vocês sobre o evento do ano passado, tá? Então, quem quiser bater um papo comigo, eu vou selecionar aqui, manda uma mensagem no WhatsApp, vocês vão ver aqui na tela, na parte de baixo do vídeo, tem um botão chamado Suporte Técnico. Clica ali e fala, olha, eu quero bater um papo ao vivo com vocês na sexta-feira, às 11 horas. Aí eu vou colocar aqui na listagem no mesmo dia, até amanhã à tarde, amanhã de manhã, eu já defino quem vai ser e já respondo vocês aqui, tá bom? Então, quero bater um papo com 2 pessoas que participaram do evento. Pode ser estudante, pode ser funcionário de uma empresa, sem problema nenhum, tá? Vamos lá, estou lançando aqui ao vivo, tá, gente? É um desafio aí que eu gosto de convidar as pessoas que participaram também, não só palestrantes e expositores, ok? Então eu vou descompartilhar minha tela. Compartilhar a tela, cadê? Tirar aqui, parar a tela. Estou aqui com vocês ao vivo. Lembrando, gente, iimainfo.com.br, tá? E o seguinte, amanhã, às 9 horas da manhã, continuaremos esse nosso grande evento com mais conteúdo, com mais conhecimento. Venha aí munido com suas dúvidas, tá? sobre o tema. E lembrando também que no final vou disponibilizar o link para o certificado de participação de 9 horas. São 3 horas por dia. Vai ser um certificado único de 9 horas. Então, não dá para emitir depois, gente. Não adianta mandar mensagem para a gente. Vai, eu não pude.
Se você vê que amanhã você não vai conseguir estar no finalzinho com a gente, manda uma mensagem lá no suporte técnico falando, olha, eu assisti tais datas, tá? Como vocês logam com senha, o sistema reconhece se você participou certinho, mas assim, manda mensagem para a gente, porque o sistema é automatizado, a gente coloca no chat o link, vocês vão clicar ali e emitir o certificado, beleza? Então fica essa dica aí para vocês, tá bom? Então, até amanhã! Deixa eu colocar aqui uma coisinha top da balada aqui antes, ó. Deixa eu... YouTube. Para quem não conhece o evento, quem ainda não conhece o evento RPA aí, ó, Instituto Information Management, tá aqui o site do Instituto. Deixa eu ver aqui, eu quero colocar para vocês aqui, para vocês verem, vou deixar vocês, vou finalizar hoje aqui com vocês assistindo esse videozinho aqui, tá? Só vou pegar eles aqui, só um minutinho. Só tenho que achá-lo. Devia ter feito isso antes, né? Oh, gente, Wagner é maluco da cabeça. Mas vamos lá, deixa eu... Cadê? Tá aqui, começou. Então eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Compartilhar a tela. Compartilhar tela. Tela cheia. Compartilhar o áudio. E é isso aí. Fiquem aí com o vídeo do evento do ano passado lá em São Paulo, que foi maravilhoso, tá? Ver se faz sentido para vocês estar com a gente também em julho desse ano, no maior evento de RPA e aí desse nosso Brasil. Um abraço a todos. Deixa eu tirar essa marcazinha aqui. E até a próxima! É uma honra estar aqui, um evento cada ano maior, com mais qualidade. E esse evento vem para realmente ser o grande encontro da inteligência artificial, da e-agenda, para repensar e colocar o Brasil nesse cenário. Mais do que isso, é uma celebração, né, do grande maestro de tudo isso, que é meu querido amigo Eduardo, que está trazendo todas as tribos, todas as empresas e todo o pensamento do presente e do futuro que o Brasil precisa nessa área de RPA e de inteligência artificial. Muito obrigado, uma honra. E é interessante ver como esse evento cresceu, a quantidade de participantes, de congressistas e também a quantidade de empresas do setor, o que mostra a maturidade do Brasil em projetos de automação. Então, um momento importante da transição do mercado, que há 5 anos atrás era simplesmente de RPA, para um mercado de automação baseado em inteligência artificial. Eu sou o Marcondes Farias, eu sou o diretor de estratégia de produtos e aplicações de negócio da Microsoft no Brasil e no México. E para a gente, né, é o primeiro ano que a gente participa aqui no RPA AI Summit, e para a gente é uma oportunidade incrível de poder trazer para os nossos clientes, juntos dos nossos parceiros, as inovações que a gente traz para o mercado. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente nesse momento está trazendo o que a gente tem de mais recente os lançamentos de inteligência artificial generativa aplicados à automação robótica de processos. Esse é um evento super significativo para o nosso setor, né? Com as demandas de tecnologia, com todas as oportunidades que a gente tem hoje vivido dentro das empresas, dentro das áreas de negócio. Então, ter um evento como esse, onde a gente fomenta, né, o uso dessas tecnologias a favor das áreas de negócio, a favor das empresas, eu acho que é muito relevante, muito importante para a gente, para o nosso mercado e para o Brasil como um todo. Sou Maurício Gross,
Eu sou representante aqui da UiPath no Brasil. Quero primeiro agradecer toda a organização aí do IMA. Estamos muito satisfeitos com o evento esse ano. Praça cheia aqui, está bem movimentado. E a UiPath está trazendo aqui algumas novidades, né? A plataforma mais robusta no mercado, uma solução ponta a ponta de automação, não só automação de processo, mas principalmente agora turbinada com inteligência artificial.